De 1 de Samuel, capítulo 17, fala-nos a respeito de um momento muito importante que a nação de Israel está vivendo. Era um momento de guerra, de batalha, e ali aquelas duas nações, os filisteus e a nação de Israel, estão para se enfrentar. Então diz a Bíblia, em 1 de Samuel 17:4, que um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro, a ponta de ferro da lança de Golias, pesava 7,2 kg. Então diz a Bíblia no versículo 8, que Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Então depois, este capítulo e a história relata-nos que Davi, filho de Jessé, foi enviado pelo seu pai à frente, ou melhor, foi enviado à batalha, ao campo de batalha, para ter notícias dos seus irmãos que estavam lá junto com o exército de Israel. E ao chegar ali, então, Davi se depara com aquele exército atônito e apavorado, porque um homem de 2,90 metros, ou seja, quase 3 metros de altura, um homem que todo armado, todo vestido para a guerra, para a batalha, e eles estavam temendo, ninguém tinha coragem de ir enfrentá-lo. Saul provavelmente fez lá no campo e mandou espalhar: olha, veja aí quem quer lutar com aquele gigante, quem lutar ainda leva minha filha, vai ter regalias, vai estar comigo no palácio, vai receber toda a honraria possível, porque temos que enfrentar aquele gigante. Mas ninguém, diz a Bíblia, se manifestou para tal. Então no versículo de número 34, a Bíblia diz que Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Grife esta frase: pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado,
Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforge, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, e desembainhando a espada dos filisteus, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Amados, essa história ela é muito gostosa de ser lida, até porque nós hoje somos o Israel de Deus. E é uma história também muito interessante, porque o mais fraco vence o mais forte. É uma história muito bacana, porque alguém aparentemente desprezível está enfrentando alguém que era ou que estava constituído como uma autoridade e estava em destaque. E tudo isso chama-nos a atenção. Mas eu queria pensar com você em algumas coisas que Davi determinou no seu coração. Porque você e eu podemos olhar a história nestas perspectivas que eu citei, mas podemos olhar também dentro e da maneira como o coração de Davi estava motivado diante daquela situação. Porque veja bem, Davi não estava na guerra, Davi não fazia parte do exército de Israel. Ele mesmo disse: eu sou pastor de ovelhas, eu cuido dos rebanhos, eu cuido do rebanho do meu pai, eu não tenho nenhuma experiência de guerra. Tanto é que quando ele colocou a armadura, ele não conseguiu andar, ele ficou travado, porque ele não tinha menor costume, ele não tinha habilidade, ele não tinha experiência com aquela armadura. Então Davi era uma pessoa normal, um cidadão comum, como você e eu. Não era uma pessoa com habilidades de guerra. Ele não tinha nenhuma experiência para enfrentar, nem para estar em uma guerra, muito menos para enfrentar um guerreiro como Golias. Mas sabe o que aconteceu naquele momento que Davi chega ali diante do exército de Israel? Ele sente-se constrangido. E ao mesmo tempo, escute isso, meu irmão e minha irmã, Davi sente-se ofendido pela ofensa que foi feita contra Deus. A primeira indignação de Davi, o que despertou a indignação no coração dele, não foi que não houvesse guerreiro em Israel
para se oferecer a enfrentar Golias. Não foi que Israel pudesse ser derrotado, não foi que Israel estivesse sendo envergonhado, mas porque Golias havia afrontado o Deus Todo-Poderoso. Você e eu sentimos-nos constrangidos e ofendidos quando as pessoas falam do nosso Deus? Ou nós simplesmente consideramos o seguinte: é uma pessoa ignorante, é um ignorante que não conhece as Escrituras, ele ofende a Deus, mas ele é um ignorante, deixa para lá. Será que nós nem nos posicionamos para dizer: espera aí, veja o versículo de número 26, meu amado, as palavras de Davi. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Veja essa frase agora: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Posso fazer uma pergunta para você? O seu Deus é um Deus vivo? Hein, irmãos? Ou o nosso Deus é o Deus da comunidade da graça do domingo à noite? O Deus da denominação? O Deus da doutrina humana? Do livrinho de ensino? Do formando discípulos? Do bem-vindo à família? Do encontro de libertação? É o Deus que nós pregamos lá na comunidade da graça? O seu Deus é o Deus de uma instituição, de uma denominação? Ou é o Deus vivo todo-poderoso? Quem é o seu Deus? Você está entendendo, meu irmão? Você e eu não servimos a um Deus morto. Você e eu não servimos a um Deus de bronze, a um Deus de lata, a um Deus de barra, a um Deus de concreto, a um Deus de madeira. Não é por causa da circunstância da sua criação, do que foi feito, da sua imagem, não. É porque o nosso Deus é vivo. Ele é vivo. Então não adianta você chegar diante de algo que foi criado e que é morto, que tem olhos, mas não enxerga, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda. O nosso Deus é um Deus vivo. Você e eu precisamos entender isso primeiro. O nosso Deus é um Deus vivo. Segunda coisa, meus amados, no versículo número 32, olha o que a Bíblia diz. Como é que estavam lá? Eu li para você. Como é que Saul e os soldados ficaram? Atormentados e perplexos. Não foi assim que eles ficaram? Agora olha Davi no versículo 32. Quando as palavras de Davi chegaram aos seus ouvidos de Saul, que o mandou chamar, Davi disse a Saul, versículo 32: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Por isso que eu já fiz a introdução nesta noite, que ninguém aqui vai ficar murmurando por causa de nada, porque você e eu servimos a um Deus vivo. Todos e tudo o que se levantar contra você e contra mim cairá por terra. Toda arma forjada contra ti não prevalecerá. Deixa eu lhe dar uma notícia, meu irmão e minha irmã. Você não precisa ficar preocupado com obra de macumba. Nossa, vamos orar, porque disse que estão fazendo macumba. Meu irmão, eu já falei, não faz macumba para mim. Vai perder vela, farofa, frango, cachaça, perde tudo. Porque a Bíblia diz que não há maldição sem causa. A Bíblia diz que não há nada que possa vir contra a sua e a minha vida. O maligno não pode nos tocar, nem o mal nos sucederá. A palavra de Deus nos promete que nós não temos que temer nada. Se você está em Cristo e serve a um Deus vivo, nada você temerá. Se fizer, vai perder tempo, porque não vai te atingir, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não adianta filisteu de 3 metros de altura se levantar, não adianta armadura, não adianta aparência. Eu sei em quem tenho crido. Você está entendendo, meu irmão, que o seu Deus é um Deus vivo? Então você não precisa ficar preocupado. As pessoas estão me olhando com, olho gordo. Vai ficar com o zoinho igual o meu, pequenininho, vai acabar. Fiquei indignado. Eu digo que estava aqui tirando as fotos de minhas bodas. A fotógrafa olha para mim, eu estou lá rindo. Ela fala assim: abre o olho.
Eu falei, galera, quem disse que está fechado? Ah, mas não estou enxergando. Zoinho pequenininho. Olho gordo em cima de você vai secar, meu irmão. Vai ficar magrinho. Você pode até vender essa dieta. Não pega. Por que não pega? Porque o seu Deus é vivo. Porque o seu Deus que é vivo e habita em você, Ele não aceita insulto de nenhum filho do diabo. Então não adianta, meu irmão. Davi foi lá e falou assim com Saul: Saul, ninguém deve ficar com o coração o quê? Abatido. As pessoas começam a dar má notícias para você e você começa a ficar abatido. Não é assim que o diabo faz? Hein, irmãos? O diabo não vem trazendo más notícias para nós? É assim ou não? O diabo traz más notícias para nós. E aí a Bíblia diz: não temerei más notícias. Versículos número 46 e 47. Outra coisa que Davi faz. Essa eu achei tremenda. 46 e 46. Primeiro versículo 40, perdão. Em seguida, Davi, ele tirou a armadura. Olha só. Foi lá no riacho, escolheu 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. 2 coisas que eu destaquei aqui. Primeiro, escute isso que eu vou lhe dizer porque é importante. Nunca use a armadura do outro. Por isso, meu irmão, precisamos ter comunhão com Deus. Eu não estou lembrado de onde está agora, mas quando alguns judeus, algumas pessoas começaram a expulsar demônios em nome de Paulo, vocês estão lembrados do texto? Eles diziam lá, vamos expulsar demônios em nome de Paulo e tal, aí ficaram expulsando. Aí um dia tinha uns demônios lá mais inteligentes, uns demônios mais esclarecidos, e eles foram expulsados em nome de Paulo. Peraí, Paulo eu sei quem é, Jesus Cristo a gente já conhece há muito tempo. Agora vocês dão em lenha nos caras. Por quê? Porque você e eu precisamos ter a nossa intimidade com Deus para que Deus nos dê a direção. E muitas vezes, meu irmão, nós achamos e ficamos deslumbrados. Oh, que armadura linda! Oh, como ele ora bonito! Oh, como ele fala bonito! Oh, como ele sabe isso! Oh, como ele sabe aquilo! Meu irmão, às vezes você não tem nenhuma aparência, mas Deus olha o coração e não a aparência. Às vezes as pessoas querem primeiro ter a aparência, uma couraça bonita, um capacete bonito, uma lança bonita, e Deus está dizendo: não, meu filho, com você eu trato com pedrinha de riacho, com você eu uso estilingue. Irmãos, a tiradeira é estilingue. Quem já usou estilingue aqui? Estilingue é negócio de depois. Estilingue, é estilingue. Mas ele vai lutar contra aquele gigante? Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não usa as armas que você e eu usamos. Deus usa o seu poder e a sua soberania. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. E a outra coisa que me destacou aqui, que eu destaquei aqui, é no versículo número 48. Quando o filisteu... Olha, irmãos, isto aqui é coisa de arrepiar. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, o que Davi fez? Hein, irmãos? Eu não sei se era adrenalina ou se era realmente que ele não estava sabendo o que estava fazendo. Não, mas veja bem, pensa comigo. 3 metros de altura, um touro de homem, Davi, aquela casquinha, e aí o filisteu, todo pomposo, aquela armadura pesadona, vem andando na direção dele. E diz a Bíblia que Davi, com as pedrinhas no alforje, uma tiradeira na mão, o que ele faz? Ele sai andando? Ele sai correndo. Já deve ter dado um susto naquele gigante. Falou: mas por que essa melequinha está vindo na minha direção correndo? Por que essa coisinha pequena está vindo ali? E ele correndo. Diz a Bíblia que ele correu em direção a Golias. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele não tinha nada o que temer, porque diante dele não estava um gigante. Escute ele, diante dele estava um derrotado, porque o Senhor já tinha entregado Golias nas mãos de Davi.
Você e eu não temos que lutar contra os nossos adversários, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades dos lugares celestiais, e a Bíblia diz que lá, você e eu, estando em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Então, às vezes, nós queremos lutar contra os homens, e a Bíblia está dizendo, não, a sua luta não é contra homens, a sua luta é contra principados e potestades. Se você vencer nas regiões celestiais, o terreno se fará assim. Davi corre em direção, e diz a Bíblia então, versículo número 49, tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira, e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu de 3 metros de altura, dando com o rosto no chão, porque a cabeça dele estava a 3 metros de altura, 2,90, né? Você imagina a queda. Agora, queridos, sinceramente, vocês acham que humanamente falando, ele tinha um capacete? Volta lá por gentileza, no versículo 4, 1 Samuel 17, versículo 5, para ir direto. Ele usava um capacete de bronze. Ele estava de capacete ou não? Agora diz a Bíblia que Davi fez o quê? Volte lá, vai lá no versículo 48. Este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa. Irmãos, sinceramente, você acha que esta pedra aqui cravou na testa de Golias pela habilidade de Davi? Você acredita que ele teve habilidade para cravar uma pedra na testa de um homem? De capacete? Esta habilidade não foi humana. Esta pedra, ela foi cravada naquela testa pelo Deus vivo que foi afrontado por aquele filisteu. Você e eu precisamos entender, amados, que Deus, o nosso Deus vivo, Ele cuida de nós. Não importa as armas que temos. Às vezes nós não temos nada. Às vezes nós não somos nada. Às vezes nós não temos recurso nenhum. Mas nós temos um Deus que é vivo. E ao servirmos a este Deus, e ao honrarmos a este Deus, e ao cumprirmos e obedecermos a palavra deste Deus, este Deus honra, este Deus estabelece a vitória. Muitas vezes o pecado tem nos vencido. Não é porque Deus não tenha poder para vencer o pecado, mas é porque nós não temos resistido a ele, como diz a palavra de Deus. E por fim, a palavra de Deus nos declara, a partir do versículo de número 50, que Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, porque ele estava sem espada, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quem é o seu Deus? Quem é que te defende? Só que precisa de algo que você e eu necessitamos, meu irmão. Nós precisamos sentir muitas vezes o que Deus sente quando Ele é ofendido. Nós não estamos dispostos muitas vezes a enfrentar o constrangimento e a nos posicionar dizendo quem nós somos. Sabe o que tem acontecido muito hoje no chamado meio evangélico? As pessoas querem ser simpáticas, as pessoas querem ser amigáveis, as pessoas querem que todo mundo ache que a igreja é uma coisa gostosa, a igreja é uma coisa sempre boa, a igreja é uma coisa aprazível, você tem que vir a um ambiente muito aprazível, lá tudo de bom, lá só acontece coisas boas. Não, meu irmão, igreja é lugar de sacrifício,
Igreja é lugar de sacrifício, você sabia disso? Igreja é lugar de trabalho. Igreja é lugar onde você oferece a sua vida ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, para viver não mais para si, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou. Isto é igreja, o corpo de Cristo. Às vezes nós queremos estar na igreja só para receber, somos consumidores. Queremos estar aqui domingo após domingo para receber. Em contrapartida, para que Deus nos dê mais, eu entrego o meu dízimo. Eu vou até dar uma oferta especial, já que o pastor está falando que a gente tem que acabar aquele prédio logo. Eu vou cooperar e dar esta oferta especial aqui. A gente pensa nessas coisas. A gente não percebe, queridos, que igreja é lugar de compromisso com Deus vivo. Aqui você e eu temos sido chamados para ter um compromisso com Deus vivo. E esse é o desafio que eu quero fazer para você nesta noite. O desafio de assumir um compromisso com este Deus que vence todos os nossos inimigos. Você pode crer nisto, meu irmão? Não há inimigo que vai te resistir. Nenhum mal te sucederá. Todas as suas necessidades serão supridas, sejam elas espirituais, emocionais, físicas, profissionais. Deus supre mesmo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Ele não faz isto por obrigação, Ele não faz isto por troca. Você pode entender isso? Seria importante você entender isto. Deus não troca. Deus não é assim, olha, Deus está feliz comigo porque eu fui na igreja essa semana. Tem gente que é assim, está passando uma situação difícil e fala assim, não, eu agora vou jejuar essa semana para eu poder ter mais intimidade com Deus, para Deus responder a minha oração. Meu irmão, Deus não trabalha assim. Ao contrário, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto você descansa, Deus trabalha para você. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus cumpre a palavra dele na sua e na minha vida, porque Ele assim deseja, porque Ele tem prazer em abençoar-nos. Esse é o evangelho da graça de Deus. Agora você e eu precisamos ter um compromisso com Deus. Assumir um compromisso de sermos cristãos, gente. E ser cristão envolve uma decisão em santidade. Você e eu decidimos ser santos. Você e eu decidimos falar a verdade. Você e eu decidimos honrar aos pais, honrar a esposa, honrar o marido, honrar os filhos. Essa decisão é a decisão de não pecar. Sabe, amados, às vezes eu fico vendo a nossa turma, não só os jovens, porque fala muito de jovens. Não, porque o jovem, que irmãos, que eu vejo gente casada aí sem compromisso com a família, sem compromisso com os negócios, sem compromisso com a sua palavra. Nós precisamos mudar a nossa postura, meus irmãos. Queridos, as pessoas não precisam de um belo discurso. As pessoas precisam andar com gente que anda com Deus. Você precisa assumir um compromisso com Deus, de viver para Ele. A Bíblia diz que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu ouço muita gente dizer assim, não, eu não tenho dom para isto, eu não tenho dom para evangelizar, eu não tenho dom para liderar, eu não tenho dom para isso, eu não tenho dom. Como assim? Você tem experimentado o amor de Deus? Você tem sentido-se amado por Deus? Ou você acha que Deus não te ama? Ou você não tem experimentado o amor de Deus? Às vezes isso acontece, sabia, gente? Sabia que às vezes nós estamos dentro da igreja e não nos sentimos amados por Deus? Sabia que às vezes a gente está dentro da igreja, hoje, você e eu aqui na Comunidade da Graça, e a gente não sente que Deus ama. A gente não experimenta que Deus cuida de nós. Às vezes nós estamos aqui dentro da igreja, aí você entra aqui,
ouve a Bíblia, ouve, mas seus problemas, suas dificuldades, suas inquietudes, e você sai daqui do mesmo jeito. Aí você chega lá fora e fala: poxa, tudo continua da mesma forma, meus sentimentos continuam ruins, a minha vida continua vazia, a minha esperança continua sem brilho, o meu futuro é indefinido. Sabe, meu irmão, minha irmã, se isso está acontecendo com você, há algo errado na sua experiência com Deus. Deixa eu lhe ajudar. Deixa eu lhe ajudar. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus que age por nós. O nosso Deus é um Deus que fala conosco. O nosso Deus é um Deus que nos ampara em todo o tempo. E se você e eu não temos experimentado este nível de relacionamento com Deus, deixa eu lhe chamar a atenção: há algo errado na nossa experiência com Deus. Como está a sua relação com Deus? Como está seu posicionamento com Deus? Como está a sua vida com Deus? Sabe, gente, o tempo está passando. O tempo está passando. Os anos estão passando. As pessoas estão aí. O mundo está clamando. E às vezes você mesmo está clamando. Você deseja ter uma experiência com Deus diferente na sua vida? Você deseja ser um cristão e dizer assim: eu sou cristão? Nós precisamos ter isso. Dizer para as pessoas: não, isto eu faço. Não, isto eu não faço. Isto eu faço porque eu sou cristão. Isto eu não faço porque eu sou cristão. Se é pecado, eu não faço porque eu sou cristão. Você pode entender isso, meu irmão? Deus está nos chamando, queridos. Olha, gente, pode ter muita surpresa no dia que Jesus voltar. Muita surpresa. Se você e eu não tivermos uma postura de um compromisso com Deus, vamos ser surpreendidos naquele dia. Deixa eu ser bem claro com você. Não adianta você e eu estarmos na igreja. Não adianta você e eu estarmos na comunidade da graça. Não adianta você e eu estarmos lendo a Bíblia, orando, jejuando e não cumprindo a palavra de Deus. Está claro para você, amados? Olha, irmãos, eu vou prestar contas a Deus de tudo que eu tenho pregado para você. Eu vou. A Bíblia diz isto. E a Bíblia diz mais, que muitas vezes o povo é destruído porque o sacerdote rejeita o conhecimento. Eu não quero isso nem para a minha nem para a sua vida. Mas deixa eu chamar a sua atenção para algo importantíssimo. Se você e eu não tivermos uma experiência de compromisso com Deus e assumirmos diante dele e dos homens que nós somos cristãos, quero encontrar com você na rua e saber que você é cristão. Quero saber que a sua e a minha decisão foi baseada na palavra de Deus. Saber que nós tomamos a decisão de sermos santos, separados para Deus, para viver diante dele em justiça e santidade todos os dias da nossa vida. Rejeitando o pecado em todo o tempo e assumindo o que a palavra de Deus diz. Você está disposto a isso, meu irmão? Aliás, que na comunidade da graça pode tudo. É isso que eu não entendo. É tão light. Tão light. Não é assim que falam da vida, gente, há tantos anos? Lá pode tudo, pode mesmo, irmãozinho. Pode até assumir um compromisso de santidade e justiça perante Deus.
É tão light. É isso mesmo, olha que coisa linda. Tranquilo. Coisa fácil. Vamos assumir ou não? Hein, irmãos? Vocês acharam que a introdução hoje ia ser só festa, não foi? O pastor hoje está animado, mandou todo mundo abraçar, beijar. Queridos, o cristão é diferente. Ele vive neste mundo, ele se relaciona com as pessoas, ele desfruta das coisas deste mundo, ele tem lazer, prazer, tudo. Mas o seu coração tem um objetivo maior e prioritário: servir a este Deus vivo. Você deseja isso para a sua vida ou não? Hein, irmãos? Vamos lá? Senão a gente não vai. Olha a surpresa, hein? Agora, antigamente, está tudo gravado. Eu estava vendo uns vídeos antigos que eu falava assim: olha, vai aparecer o telão de LCD. Agora já mudou, o telão de LED. Vai aparecer no dia do juízo. Já não sei qual a tecnologia que será usada no céu, mas vai aparecer. Diz a Bíblia que todos nós que estamos aqui seremos julgados e compareceremos diante de Deus para prestar conta das nossas palavras, das nossas decisões. E hoje é dia que o Espírito Santo está trazendo a você um momento para que você tome a sua decisão.